that life is beautiful around the world. Como é que é, meus amigos? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e vejam só onde é que eu estou. Estou aqui no terminal de caminhonetas, pronto para viajar outra vez. Neste momento são quase 1 da manhã de domingo e esta viagem foi decidida há menos de 24 horas atrás. Porque eu agora vou para Kaunas, na Lituânia, ver o grande Portugal, está na final do Mundial de Futsal e é um marco histórico e eu fui ver o bilhete, o preço, e ele estava super barato na minha opinião. Vai ser 25€ para ver o terceiro e o quarto lugar e o jogo da final, e nem era o mais barato, eu é que escolhi ficar numa posição mais central. Portanto, aqui estou eu, a ir para Kaunas, tipo assim de repente, apeteceu-me e quero muito ver esta final. Então fui pesquisar tudo, fui ver as restrições e tudo para ver se não ficava muito caro, porque o que me tem impedido de viajar bastante este ano é as restrições por causa de Covid, pagar testes para aqui e para ali, mas agora já está tudo a acalmar e eu já tinha as 2 doses, o que é super bom. Então, neste caso, em termos de preços, ficou 32€ os voos de ida e volta, 32 libras as caminhonetas de ida e volta para Londres, porque eu vou apanhar lá o avião e vou aterrar lá depois, porque tinha que fazer muitas escalas aqui de Birmingham e nunca mais chegava lá ao destino. E depois, lá vou partir de um aeroporto diferente, portanto vou ter que fazer uma viagem de 2 horas e tal, de Kaunas até Vilnius, e ficou tipo 7€. Portanto, até agora a viagem está em cerca de 100€, 85 libras. E agora vocês perguntam, Sr. Gonçalo, então não te custa fazer assim essas viagens de 3 horas para Londres e não sei o quê? Ao qual eu respondo, não, porque eu tenho uma técnica infalível, que é ir direta. Isto é o seguinte, eu ontem já tinha ideias de fazer direta, porque sexta-feira dormi muito, então a minha ideia era ir trabalhar direta e depois, pronto, descansar. Acontece que durante essa madrugada deu na cabeça de vir para cá, aliás, de ir para Kaunas, e então fui trabalhar, voltei de trabalho, estive a montar uma mesa que veio para mim, para montar o meu setupzinho, depois estive lá a falar com o pessoal, a fazer as malas e, entretanto, quando cheguei à caminhoneta, aterrei. Então uma viagem de 3 horas para mim passou em 2 minutos, e agora o voo também é de quase 3 horas, vai passar em 2 minutos também. E vamos chegar à cidade, não vamos dormir, vamos logo visitar, portanto a minha noite de dormida vai ser passada a viajar. Que luxo! Que bem que eles correm! Ora bem, temos aqui o quartinho, é tipo o estúdio, estão a ver? Muito bacana. Só não gosto é disto, tipo, não há uma tomada perto da mesa, está ligado, está aqui tipo passar pelo meio do lavatório para chegar aqui, o carregador do computador, mas pronto. É assim, eu não precisava de algo tão grande, mas como eu estive a ver ontem os hotéis e isso, a maior parte que havia era hostels, e eu não queria muito, porque tenho aqui o computador, tenho aqui o telemóvel, tenho tudo, e quando fosse sair de casa ia ficar sempre com aquele medo. Olha só este grau, que gigante! Eu saí da cama e se não lavar bem a cara, vou cair aqui de manhã, com a certeza. Como eu estava a dizer, não queria ficar assim num hostel, então tentei procurar algo que não fosse hostel e que ficasse assim mais ou menos em conta, tendo em conta a distância daqui para a arena do futsal e também para o centro da cidade, que eu vou ficar aqui 3 dias, e acho que este foi o melhor negócio que arranjei. Fica o 57€, ou seja, 50 libras por 2 noites. Acho que não está mal. Tem aqui belas paisagens, mato e mais mato. E é isso, quartinho. Bem, já estou aqui a caminho não da arena, mas do ponto de encontro dos Tugas. Vamos encontrar-nos todos antes de entrar para lá. E pronto, conheci-os no aeroporto. E pronto, Tuga que é Tuga. Faz aí um conhecido em qualquer lado. Vejam só aqui esta avenidazinha. Que bonita, meu, aqui com as árvores no meio. Fixe, está um efeito mesmo fixe. Se jogamos bem ou mal, iremos elevar a taça para o nosso Portugal. Malta, estou agora aqui a chegar a casa depois do jogo. Estou aqui meio rouco, já estive bem pior. Mas pá, que sensação incrível. Primeira vez campeões mundiais. Já quando fomos campeões europeus eu fiz uma festa de caraças. Já estão campeões mundiais, foi só incrível. E olha,
foi a decisão mais acertada ter vindo aqui ver o jogo, mesmo de um dia para o outro, olha, foi mesmo... Tínhamos a estrelinha também, tivemos sorte em algumas coisas, em alguns lances, mas também mérito, a maior parte, porque a sorte também procura-se, mas tivemos ali a estrelinha e foi tudo. Tinha que ser hoje, tínhamos que ser campeões. Pronto, deixei esses vídeos, mas se quiserem ver mais, vão à minha página do Instagram, que tem lá no destaque de outubro. Vou deixar lá os vídeos, porque eles são na vertical e não fica muito bonito meter aqui. Mas, vão lá ver e... campeões, caralho! E mais um exemplo de como o mundo é pequeno. Encontrei um colega aí de Rio Tinto, aqui. E encontrei a minha professora do 12º ano de Educação Física aqui também. É assim, entendo um bocadinho. Ela foi a que... foi a primeira treinadora do Ricardinho. E pronto, fazia um bocado de sentido ela estar aqui, mas foi tipo mesmo aleatório. E tal, Lituânia é um país antigo, não é nada moderno, mas pega lá o coisinho para atravessar a rua, touch. Olha lá uma coisa inteligente que eles fazem aqui. Estão a ver estas avenidas grandes? Em vez de colocarem passadeiras, semáforos e aumentarem mais o trânsito, usam essas passagens subterrâneas. Já não é a primeira vez que eu estou a ver isto aqui. Eu estava aqui à procura de uma passadeira ou de semáforos para passar. Tem aqui estas passagens que diminuem o trânsito, né? E pronto, e há menos perigo também para os pedestres, porque não há carros a passar, mesmo com o vermelho às vezes há maluquinhos que passam, portanto, boa ideia, Lituânia. Então malta, é suposto ter acordado cedinho para visitar a cidade, mas acordei super cansado por causa das viagens, da direta e tudo isso. E acordei cheio de dores na garganta por causa do jogo que estive a berrar o jogo todo. Ainda estou aqui meio rouco, como podem ver, mas vou na bicicleta. Mas pronto, vim aqui dar uma voltinha para mostrar um bocadinho da cidade. Também até calhou bem, entre aspas, porque está tudo fechado hoje. Eu queria ir a alguns sítios, mas está tudo fechado hoje. Vou ver se conseguir um sítio ou dois amanhã antes de ir para Vilnius. Vou apanhar lá o meu avião para a Inglaterra. Mas entretanto vejam aqui a Viesta. Bonito. Ora bem, para quem não sabe, a Lituânia já existe desde o século XI, mas depois uniu forças com a Polónia, no século XIV, se não tenho erro, e diz que foi o maior período de poderio da Lituânia, foi durante esse período que teve conjuntamente com a Polónia. Depois separou-se quando começou a Primeira Guerra Mundial e depois formou parte da União Soviética até 1990, que foi quando ganhou a total independência. E nota-se muito aqui na cidade marcas do período da União Soviética, desde aos edifícios, desde às vezes o comportamento de algumas pessoas que são muito reservadas e olham muito assim de lado para ti, mas para já tem-se revelado um país bastante curioso, porque tem a sua parte da antiga, a sua parte mais ligada à União Soviética e esse período, mas também tem a sua parte moderna, o que é bastante engraçado de se ver, porque são dois contrastes aqui situados no mesmo sítio. Portanto, vamos lá continuar a ver. Este sítio que vocês estão a ver agora é uma ilha, sim, uma ilha, porque ela é totalmente rodeada por este rio, que é o rio Neman, uma coisa assim, e esta ilha chama-se Nemunas, que é bastante pequena, e é onde tem a arena onde deu o jogo de Portugal ontem. E eu até quando pesquisei fiquei meio naquela, vou para uma ilha, pensar que eu estou a ir para a cidade certa, mas não, é mesmo uma ilha. E pelo que percebi, porque eu não sou um expert em lituano, né, eles querem fazer aqui nesta ilha toda uma espécie de complexo esportivo, zona totalmente ligada ao desporto, o que eu acho super inteligente, assim reduz muito o trânsito, né? E ficando tudo na mesma localização é muito mais fácil para encontrar os pavilhões, os campos, tudo o que eles quiserem fazer aqui. Portanto, acho muito inteligente. Não sei se vai caber tudo que eles querem, porque ela não é mesmo muito grande, mas já começaram, já estão ali a fazer obras, já puseram ali mesa de ping-pong, as máquinas de ginásio, portanto, outra boa ideia da Lituânia. Pessoal, acho que encontrei aqui o meu sítio favorito em Kaunas, como quiserem chamar. Vejam só. Temos aqui o riozinho. Esta vista é incrível, este espaço verde. Depois aqui temos o castelo. Vejam só. Muito bonito. Vejam só, o castelo está ali. Isto aqui é um jardim, aqui à volta do castelo. E eu estou aqui na extremidade. Como podem ver, temos aqui o rio, porém são dois rios. Aqui é o rio Niemen, aqui é o rio Neris. Como podem ver, a minha voz ainda está incrível. Bem pessoal, agora estou aqui a gravar a minha voz por cima do vídeo, porque o áudio original foi totalmente sabotado pelo barulho do vento, que estava muito forte e eu não reparei.
culpa minha. Mas basicamente o que eu estou aqui a dizer é que o castelo foi construído de forma estratégica no século XIV e porquê? Pela seguinte razão. Se vocês estiverem atentos às vossas aulas de história, sabem perfeitamente que construir postos de vigia ou castelos em pontos mais elevados da cidade é uma vantagem porque têm uma visão panorâmica da cidade e assim conseguem controlar quem tentava invadir a vossa cidade ou até mesmo cidades mais próximas. E como podem ver aqui, tinha estes dois rios e tornava-se também muito fácil controlar as rotas comerciais, porque antigamente o comércio fazia-se muito por via marítima ou fluvial e ter o castelo localizado aqui era uma mais-valia para a cidade porque conseguiam controlar isto tudo de forma mais fácil. Pá, sinceramente, eu acho que todos os supermercados no mundo deviam fazer uma coisa, deviam pôr as placas na sua língua, né? E depois em baixo em inglês. Já nem digo os produtos, pelo menos as placas, para um gajo se guiar. É que ontem fui ao Lidl comprar para aí 5 coisas, demorei sei lá quanto tempo, porque não percebia nada do que dizia lá. Eu de lituano só sei dizer obrigado e porque é um espirro, literalmente, é tipo achiu. Ora bem, estou aqui em Vilnius, vejam só este jardinzinho aqui. Pá, eu não vou ficar cá, infelizmente só vim mesmo cá para apanhar o voo de volta para a Inglaterra, mas um dia de visitar aqui Vilnius, dizem que é uma cidade muito, muito bonita e eu quero muito visitar, já me parece bonita só daqui. E é isso, vim aqui finalizar o vídeo. Pá, espero que tenham gostado, sei que foi uma viagem curtinha e não deu para mostrar muito. Aliás, o propósito principal foi mesmo ver Portugal ser campeão mundial e compensou bastante. Depois eu tinha a segunda-feira para visitar melhor Kaunas, mas infelizmente a maior parte do que eu queria visitar estava fechado. Então não deu para muito, mas pronto, é um sinal que eu tenho que cá voltar e ver isto melhor. E é isso, mal, espero que tenham gostado e fiquem já aí prontos para a próxima viagem. Fiquem bem e abreijos! Busting all the bells at the bars, I just hit the lead with the box.